Olá, amigo alternativo, esse é mais um UD na Copa Especial. Hoje a gente vai falar da seleção da Croácia. Já é um dos times mais surpreendentes da Copa de 2018. É um time que tem já uma história legal em Copa do Mundo. E tem muita coisa bacana, muita coisa que envolve geopolítica, né? Pelos conflitos da antiga Iugoslávia. Tem relação da Croácia com o Brasil. Vamos contar isso aí depois da vinheta. Bom, antes da nossa lista sobre o futebol da Croácia, eu queria só lembrar o amigo alternativo sobre a nossa parceria com a Retromania. Entra aí no site retromania.com.br, tem belas camisas retrôs de seleção, de times, e na hora da compra, lembra de colocar o cupom Última Divisão. Última Divisão tudo junto, sem acento, né? Última Divisão, que você vai ter um desconto para comprar uma bela camisa retrô. Existe uma torcida organizada na Croácia que tem o nome em português. E não é qualquer torcida organizada, não. É considerada a torcida organizada mais antiga da Europa. É a torcida que chama Torcida, né, em português, do Hajduk Split, um dos maiores times da Croácia, da cidade de Split. A origem dessa torcida, reza a lenda, que foram marinheiros croatas que foram assistir a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, se apaixonaram pelo jeito brasileiro de torcer e levaram essa palavra para abrir uma torcida organizada do time deles na cidade de Split. Então virou torcida. A torcida foi muito perseguida durante o período comunista da Iugoslávia, né? Na época que a Croácia integrava a Iugoslávia, teve que deixar de existir durante um período, mas voltou nos anos 80, após a morte do general Tito. E desde então há uma grande rivalidade com a torcida Bad Blue Boys do Dinamo Zagreb, que tem uma clara influência dos hooligans ingleses, e é o grande clássico da Croácia, né? Hajduk Split e Dinamo Zagreb. Então uma das torcidas organizadas tem o nome em português, chama Torcida. No dia 13 de maio de 1990, o Dinamo Zagreb enfrentou o Estrela Vermelha de Belgrado, e esse jogo foi considerado pela CNN recentemente um dos jogos de futebol que mudaram a história do mundo. A razão é a seguinte, pouco antes desse jogo acontecer, houve uma eleição na Croácia que elegeu o Franjo Tudjman, um líder separatista, que iniciou um movimento de independência, que culminaria de fato na independência da Croácia. E havia resistência da Iugoslávia, né, do status quo da Iugoslávia, que o sérvio Slobodan Milosevic comandava, e enfim, a população sérvia em geral era contra esse separatismo, né? Então esse jogo colocou frente a frente um time da Croácia com um time do que hoje é a Sérvia, e a rivalidade, a tensão foi sentida desde antes do jogo. Nas ruas, em volta do estádio, houve muita briga entre as duas torcidas. Durante o jogo houve também, nas arquibancadas, muitas confusões, houve até invasão de campo. Numa dessas invasões de campo, o Boban, que é um jogador croata, né, que estava no Dinamo Zagreb, depois ele brilhou no Milan, virou um jogador conhecido mundialmente, ele deu uma voadora num policial durante um momento de invasão de campo. Ele acabou sendo suspenso depois disso do futebol por um tempo, mas ele acabou virando um herói croata e, enfim, esse jogo aflorou os ânimos e foi fundamental, é considerado um marco do movimento da independência croata, da guerra de independência da Croácia que se seguiu a essa partida. Um traço bem marcante da seleção croata é o seu uniforme, que tem aquele padrão vermelho e branco, né? O quadriculado ali, o xadrez. Todo mundo já reconhece que é a Croácia quando vê. E, bom, porque também está na bandeira e no brasão de armas do país. Todos esses elementos, né? A bandeira, o brasão de armas e o próprio uniforme da seleção foram desenhados pelo artista plástico Miroslav Sutej, não sei direito a pronúncia, que criou esse quadriculado inspirado no brasão que reis croatas utilizavam desde o século XV, já utilizando um xadrez vermelho e branco. E esse uniforme estreou junto com a seleção croata em 1990, num amistoso contra os Estados Unidos, que a Croácia ganhou por 2-1. O curioso é que a seleção croata já existia em 90, mas o país não existia de forma independente ainda. A independência veio só em 91, mas já existia lá um movimento separatista, então uma seleção croata enfrentou os Estados Unidos. O curioso é que nesse dia que a Croácia venceu os Estados Unidos jogando em Zagreb, Boban e o Šuker, que depois viriam a se tornar dois dos maiores jogadores da história da seleção croata, defendiam ainda a antiga Iugoslávia num campeonato de categorias de base da Eurocopa, que a Iugoslávia perdeu para a União Soviética a final do Sub-20. A seleção croata conseguiu registro na FIFA apenas em 93 e, portanto, não pôde disputar as eliminatórias para a Copa de 94.
Sendo assim, a estreia croata em mundiais foi logo na primeira tentativa, né, de classificação pelas eliminatórias na Copa do Mundo da França, de 98. E, bom, não foi uma campanha qualquer, a Croácia atingiu as semifinais, terminou na terceira colocação. O país, né, liderado por Šuker, com Boban, né, os maiores destaques, caiu no grupo de Jamaica, Argentina e Japão na primeira fase. O curioso é que tanto o Japão, Jamaica quanto a Croácia eram estreantes, né? A Argentina pegou um grupo com 3 estreantes. Na fase seguinte, a Croácia eliminou a Romênia do Hagi, com todos os jogadores com o cabelo pintado de loiro. Nas quartas, tirou a Alemanha. Aí sim foi um placar bem surpreendente, veio ser por 3-0 a Alemanha, mas é verdade que a Alemanha teve um jogador expulso, né? Jogou boa parte do jogo com 10. E nas semifinais a Croácia enfrentou os donos da casa, os franceses, saiu na frente com o gol do Šuker, mas tomou a virada com 2 gols do Thuram, do lateral, né, zagueiro Thuram, que curiosamente são os 2 únicos gols que ele fez com a camisa da seleção francesa. Foram 2 gols que eliminaram a Croácia da Copa de 98, mas ainda tinha disputa de terceiro lugar, no qual a Croácia de novo mostrou que tinha um grande time e venceu a Holanda, também que tinha uma grande geração lá, que fez uma grande semifinal com o Brasil naquele ano. E vencendo a Holanda, acabou se tornando a terceira colocada da Copa do Mundo de 98, igualou um feito de Portugal em 66 com Eusébio, que tinha sido a melhor estreante de uma Copa com o terceiro lugar. A Croácia em 98 repetiu o feito. 2 jogadores brasileiros já defenderam a seleção croata. O caso mais conhecido é do atacante Eduardo da Silva, que começou a carreira no Bangu e ainda novo foi levado para o Dinamo Zagreb e se tornou um ídolo do time, fez uma longa carreira lá, tanto que em 2004, naturalizado croata, ele começou a defender a seleção. Mas só foi mesmo ter a oportunidade de disputar ou uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo em 2012. Ele jogou a Euro 2012 e a Copa de 2014, mas já não titular da seleção, já num período de baixa. Depois de muitos anos na Europa, ele veio para o Brasil, né? Jogou pelo Flamengo e pelo Atlético Paranaense, teve uma passagem aqui e, bom, o clube dele mais marcante, né, sem ser o Dinamo Zagreb, foi o Arsenal da Inglaterra, que nessa época ele se envolveu numa polêmica, uma vez que ele cavou um pênalti contra o Celtic na Champions League, e também uma cena bem forte que foi a vez que ele quebrou a perna num jogo contra o Birmingham. O outro brasileiro que defendeu a seleção croata foi também o atacante Samir, que foi revelado no Atlético Paranaense e, enfim, foi para a Croácia, teve a oportunidade de integrar o grupo na Copa de 2014, mas disputou poucas partidas na seleção, não se compara a história dele com a história do Eduardo da Silva. Ele jogou em outros times também no Brasil, como o Paulista de Jundiaí, São Caetano, Ferroviária, mas enfim, teve o seu ápice na Croácia, hoje ele está no futebol chinês. Luka Modric, um dos jogadores mais conhecidos da atual geração, da atual seleção croata, tem uma história de vida muito sofrida e que, enfim, é uma realidade de um país que sofreu com guerras, né, ao longo da sua história. O pai do Modric lutou na Guerra da Independência Croata, o avô dele também, inclusive o avô dele foi assassinado num crime de guerra, e no meio dessa guerra, do conflito, o Modric foi viver com a sua família num hotel para refugiados desde os 6 anos de idade. E foi justamente nesse hotel, onde ele jogava bola ali para se distrair, que ele foi descoberto. Fez testes em alguns clubes, fez no Hajduk Split, inclusive, mas ele acabou mesmo iniciando a carreira pelo Dinamo Zagreb. E aí decolou, né, se tornou um astro do futebol europeu, e assim que ele conseguiu seguir a carreira como jogador, ele tirou a família dele da condição de refugiados, deu um flat para a família dele morar. O goleiro Subasic vem se destacando na seleção croata nessa Copa de 2018, principalmente em cobranças de pênalti, que ele tem sido um grande diferencial para essa campanha que a Croácia vem fazendo. E uma coisa que chamou a atenção do mundo foi a homenagem que ele fez, né, logo que ele defendeu os primeiros pênaltis contra a Dinamarca, a um amigo que faleceu em 2008, o Kustic, que foi companheiro dele num clube médio ali da Croácia, o Zadar, onde os dois jogaram juntos. O Kustic teve uma morte trágica, numa disputa de bola durante um jogo do Campeonato Croata, ele perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça num muro de concreto a cerca de 2 metros do campo, chegou a entrar em coma, enfim, mas não resistiu, e desde então o Subasic sempre usa uma camisa homenageando o amigo, e em momentos como as defesas de pênalti, ele sempre mostra a camisa para homenagear esse amigo que morreu de forma trágica. Durante a Segunda Guerra Mundial, a antiga Iugoslávia foi invadida pelo exército nazista de Hitler e a Croácia acabou se tornando um estado tampão
ligado aos interesses do governo nazista de Hitler, fascista de Mussolini, e nessa época surgiu a organização Ustashi, uma organização de cunho nazista que pregou o antissemitismo, perseguiu judeus, ciganos na antiga Iugoslávia. Depois, com toda a história que se seguiu, essa organização foi extinta oficialmente, mas o movimento nazista ainda é forte na Croácia. E inclusive um jogador da seleção croata tem episódios ligados a essa organização, né, ao movimento nazista, que é o zagueiro Simunic. Ele, apesar de nascido na Austrália, ele tem ascendência croata, então defende a seleção, e em 2014 em 2013 ele comemorou a classificação da seleção croata para a Copa do Mundo de 2014 fazendo gestos nazistas. E com isso ele foi banido, depois suspenso, ele acabou inclusive perdendo a Copa. O Simunic ele tem até um outro episódio marcante em Copa do Mundo, que foi em 2006, quando ele recebeu 3 cartões amarelos num jogo Austrália e Croácia, que o juiz inclusive comentou que por ele ser australiano, ter sotaque australiano, o juiz se confundiu, achou que estava dando cartão para um jogador da Austrália, né? O Simunic acabou perdendo a Copa de 2014 por fazer essa reverência nazista, e depois disso ele se envolveu em outros episódios. Por exemplo, ele patrocinou um documentário que ajuda a negar a parte desse holocausto que aconteceu dentro da Iugoslávia, né, com essa organização Ustashi. Bom, existem outros episódios de torcedores croatas entoando cânticos nazistas. Houve até um jogo em portões fechados, Itália e Croácia, durante uma disputa de eliminatórias, que uma suástica apareceu no campo. Então existem muitos episódios ligando a seleção croata ao nazismo. Bom, como eu já comentei em outro bloco, a seleção croata atual surgiu em 1990, até mesmo antes da independência do país. Mas a Croácia também existiu como uma nação independente entre 41 e 45. Nesse breve período dos anos 40, a Croácia chegou a ter uma seleção que enfrentou principalmente países aliados ao eixo, né? Na época de Segunda Guerra, enfrentou a Alemanha nazista, enfrentou a Eslováquia, que era outro estado tampão do governo nazista, enfrentou Bulgária, Hungria, países ligados ao eixo. E depois disso, quando a antiga Iugoslávia voltou a ser unificada, né, acabou a Croácia como nação independente, a seleção evidentemente deixou de existir, e nesse período que a Iugoslávia teve um governo comunista, houve inclusive perseguição aos clubes que disputavam o campeonato croata. Muitos foram obrigados a se dissolver por terem ligação com o nazismo. Um que não passou por isso foi o Hajduk Split, que não disputou a Liga Croata antes. O atacante Davor Šuker é certamente um dos maiores ídolos do futebol croata dentro de campo, né? Foi artilheiro da Copa do Mundo de 98, por exemplo. Mas fora de campo ele acumula polêmicas, a gente vai lembrar de algumas delas. Duas delas mostram que ele demonstra uma certa simpatia a movimentos nazistas. Ele foi visto, por exemplo, visitando o túmulo do Ante Pavelić, que era líder do movimento Ustashi, que a gente já citou aqui, né, que marcou uma época que a Croácia foi um estado tampão do governo nazista, e o Šuker demonstrou simpatia visitando o túmulo. Inclusive ele não negou isso. Quando perguntaram se ele estava realmente visitando o túmulo, ele disse que não, que ele via o Ante Pavelić como um líder, né, do nacionalista croata, do separatismo, ignorando que se tratava de um nazista. E um outro episódio, também a gente já mencionou aqui, né, o zagueiro Simunic, que fez uma saudação nazista durante um jogo da seleção croata. Nessa época, o Davor Šuker era presidente da Federação Croata. E ele não apenas não puniu o Simunic, como depois deu cargo para ele na seleção, enfim. Demonstrou uma conivência com o nazismo, pelo menos. Um outro episódio polêmico do Šuker foi um voo em 2011, quando ele encontrou a bagagem perdida de um passageiro de um voo de Milão para Londres, que continham moedas antigas avaliadas em 25 mil euros. E o Šuker, ao invés de comunicar à companhia aérea, né, devolveu o que ele encontrou, não. Ele pegou as moedas e levou para um amigo a avaliar se aquelas moedas tinham realmente algum valor. E assim foi descoberto esse furto do Šuker, e ele teve que pagar uma multa de 8 mil euros. Por fim, em 2015, ele acabou se envolvendo, né,
foram alegadas ligações dele com o Ante Sapina, que é um croata que foi condenado por manipulação de resultados no país. O Šuker se defendeu dizendo que ele apenas conhecia, tinha uma relação de amizade com o Sapina, mas que ele não teve nenhum envolvimento nesse esquema de manipulação de resultados. E é isso, pessoal. Essas foram 10 histórias do futebol croata, um país tão novo e que já tem tanta história em Copa do Mundo e no futebol em geral, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like, comente também, de repente, alguma história que a gente não lembrou aqui, ou comentar em cima de alguma história que a gente falou. E é isso aí. Se você não segue o canal ainda, siga a gente a partir de hoje. Um grande abraço, até a próxima.